Obrigada, gente. Boa tarde. Vocês me ouvem? Prazer estar aqui com vocês. Estou aqui com dois amigos e parceiros de trabalho, Mário Campelo e Roberto Pena, que vão se apresentar em breve. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento. Nós vamos falar sobre inteligência artificial e como isso está mudando todo o modelo de trabalho no mundo e redesenhando as operações, os modelos de negócios, serviços, e como isso também impacta os eventos corporativos, que acho que é o foco aqui desse evento. A gente vai fazer uma apresentação, eu não sei se já está para cá, mas eu imagino que sim. Bom, vou pedir primeiro, então, só para as pessoas conhecerem vocês. Mário e Pena, querem dar um oi aí para todo mundo? Perfeito. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela recepção. Super legal a feira. A gente vai falar de um negócio muito legal aqui, que é AI. A gente se empolga muito com isso, gosta muito do assunto e acho que é por isso que a gente vai entrar num debate bem legal. Eu trabalho com AI já tem uns 2 anos, bem menos que o Pena. O Pena trabalha há bastante tempo. Eu sou apaixonado por isso, então espero que vocês curtam a apresentação. Tudo bem, pessoal? Prazer também conversar com vocês. Também, assim como o Mário, é um assunto apaixonante. Me empolgo muito. Sou pesquisador na área já faz uns 7 anos e venho desenvolvendo também minhas próprias IAs. A gente vai embarcando elas, inventando. Né? Eu tenho uma empresa de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, Caramelo Biônico, e a gente gosta de embarcar essa tecnologia nos nossos inventos, principalmente, inclusive, para o mundo de eventos, o mundo de experiências. Então, Ju, pode continuar. Obrigada. Bom, gente, preparamos umas coisas bem gostosas e bem malucas aqui para vocês. Primeiro, enquanto eu me apresento, eu queria que vocês, se pudessem, fizessem esse teste para ver quem vocês são na fila do pão da inteligência artificial. Então, de usuário passivo até a influenciador da inteligência artificial, esse teste vai ajudar vocês a ver quem são vocês na fila do pão da inteligência artificial. E é legal vocês verem, porque normalmente a gente, né, quem começa a usar, usa um chat GPT ou um Gemini, às vezes acha que está abafando, né, na inteligência artificial, sendo que você está sendo simplesmente um usuário passivo no máximo, um usuário aí um pouco mais criador, né, um pouco mais ativo. Mas a gente tem ainda aqueles níveis de criador e de orquestrador de inteligência artificial, que é o que a gente vai falar aqui com vocês. Então, já nos apresentamos, eu sou a Juliana Prosépio, né, e sou fundadora de uma empresa que é a Ecos, que é um laboratório de futuros desejáveis e de inovação. A gente trabalha nessas 3 áreas, né, e como trabalhamos com inovação, nos últimos 2 anos também a gente tem trabalhando cada vez mais com inteligência artificial, porque isso muda o modelo de negócio das empresas, das organizações e de tudo que está acontecendo no nosso contexto. O padrão de interação muda. Então, acho que como vocês veem aqui, num lugar de eventos, vocês trabalham muito com interação. E esse padrão de interação agora está mudando. Isso é uma coisa muito importante para a gente prestar atenção. Porque antes as nossas relações entre humanos eram de uma maneira e entre humano e máquinas eram de uma certa maneira. E agora, com a inteligência artificial, esse padrão de interação muda muito. A gente se relaciona com essa máquina como se fosse uma pessoa, né? Como se ela estivesse entendendo, e a gente não tem nenhuma barreira a mais de você ter que saber algum tipo de ferramenta para se comunicar com ela. Então, a gente trabalha, já desenvolveu, né, diversos projetos ao redor do mundo, além é uma empresa brasileira, a Ecos, mas já atuamos também na Ásia Pacífico, na Europa. Já desenvolvemos mais de 300 projetos por aí e já trabalhamos com mais e fomentamos e capacitamos mais de 70 mil pessoas. Então, gente, eu não sei se vocês terminaram aí o quiz de vocês. Queria saber aqui, a maioria de vocês está em qual nível? Estão no nível... Quem é usuário passivo aqui que está fazendo? Quem conseguiu fazer? Tem algum usuário passivo? Não? Está fazendo ainda, entendi. Não, façam então com calma. Mas, na maioria das vezes as pessoas estão... Normalmente, quando a gente faz esse teste, as pessoas estão entre o número 2 e o número 3, né? Que é o usuário passivo e o co-criador passivo. Mas isso é só a pontinha do iceberg de transformação da inteligência artificial. E a gente vai navegar aqui com vocês até onde vocês podem chegar. Em 2023, foi um ano que a inteligência artificial ficou famosa, né? Foi de 2022 para 2023 foi o surgimento do chat GPT. E 2023 foi conhecido como o ano do machine learning. 2024 foi aquela explosão dos chatbots generativos e 2025 está sendo chamado do ano dos agentes autônomos.
E vocês vão ver que tem uma grande diferença, né, nesse uso dos agentes autônomos. Não é só mais o uso de um chat, ou de um Gemini, ou de um Claude, ou de um Anthropic. Mas a inteligência artificial começa a tomar decisões e agir conforme a gente pede para ela agir nos nossos contextos. Elas começam a interagir como entidades criativas junto conosco nesses contextos de negócio e dos eventos. Só que o que está acontecendo muito, né, é que a gente vê que as empresas e que os eventos estão olhando para a inteligência artificial como uma forma de automação, simplesmente. Só que se a gente olha a inteligência artificial simplesmente como automação, e a gente tem processos ruins e resultados de dados que ainda não são os melhores dados, a gente acaba tendo modelos que não são tão bons, né? A gente acelera e automatiza processos que não são os melhores. A gente precisa orquestrar a inteligência artificial e fazer o que a gente chama de design de inteligências, para usar o melhor dos humanos com o melhor das inteligências artificiais. Esse aqui é o Sam Altman, que é o fundador, né, da OpenAI, e ele diz, né, que em 2025 a gente vai ver os primeiros agentes de inteligência artificial entrando em campo na força de trabalho. Vocês, talvez, hoje em dia, estejam trabalhando muito em times humanos, mas cada vez mais vocês vão ou gerenciar, ou co-criar, ou trabalhar lado a lado, ou receberem ordens, talvez, né, de agentes de inteligência artificial. Sugestões. Eu espero que não sejam ordens, mas sugestões de inteligência artificial. Tem que estar com a terapia em dia, né? Tem que estar com a terapia em dia. Inclusive, isso é um dos maiores usos, né, hoje em dia, da inteligência artificial, né? As pessoas estão fazendo conversas, né, com a inteligência artificial como se fosse um terapeuta. Então, esse ano, gente, 2025, é esse ano que a gente tem esses agentes de inteligência artificial individuais que percebem os seus ambientes e analisam opções e agem com base nisso para atingir os seus objetivos. Então, pense, por exemplo, num agente, num evento como esse, que agenda reuniões. Você tem um agente que está andando junto com você, que já está capturando os contatos das pessoas que você está, né, encontrando, e já agenda uma reunião no seu calendário, o calendário dessa pessoa, automaticamente, se vocês falarem, ativarem uma voz falando, eu quero marcar uma reunião com essa pessoa. Imagine, isso pode ser uma coisa que poderia acontecer muito em breve, ou já agora, né? Na verdade, já dá para fazer com sensores, etc. Ou um assistente de marketing que escreve e publica posts. Então, esses são os agentes, né, de inteligência artificial. Mas a gente tem essa orquestração de inteligência artificial, que não é só um agente, mas vários agentes interagindo entre eles e com humanos. Então, cada vez mais a gente vai passar de organizações que são humanos interagindo com humanos, para interações que talvez seja humano e um agente. Ou, cada vez mais, humano-agente, ou talvez agente e humano. O que acontece nisso? O padrão muda e nossas organizações mudam, nossos processos de trabalho mudam, os nossos eventos também mudam muito. A gente precisa valorizar o que realmente é humano e o que pode ser feito tudo por esses agentes tão inteligentes. A gente vai começar a ter que projetar cada vez mais a coexistência de relações entre humano e máquinas. A gente vai ter que abrir mão um pouco desse controle total, né, e começar a criar estruturas de alinhamento de linguagem, vocabulários compartilhados, de intenção, transparência dos nossos raciocínios e formas de contestação. Isso a gente está chamando desse design intelligence, desse design para coexistência entre humanos e máquinas. E esse, gente, a gente acredita que é um futuro muito próximo, que já está acontecendo desde agora em 2025, que começa a ser um novo modelo de liderança, né, para todas as organizações e as pessoas. A gente não vai mais só liderar pessoas, mas a gente vai liderar processos, algoritmos, agentes e pessoas, tudo ao mesmo tempo. E essa é a real orquestração da inteligência artificial. A gente está vivendo, então, uma das maiores revoluções, né, desde a internet. É uma mudança muito grande, não sei quem se lembra, né, do momento da internet, mas é do mesmo calibre ou talvez até maior. Quando a gente pensa sobre essa tecnologia, a gente precisa também colocar a dignidade humana e o bem-estar humano, né? Os empregos no centro dessa consideração de transformação. E essa é uma segunda parte da inteligência artificial, porque a gente não pode só trazer a inteligência artificial para automação, mas a gente precisa centrar ela no ser humano. A gente precisa fazer a Human AI, né? Então não é só a inteligência artificial, mas a inteligência artificial que seja centrada nos humanos. E essa é uma referência que a gente gosta muito, que é a Fei-Fei Li, que é uma pesquisadora de Stanford de Human AI.
Bom, algumas aplicações para vocês conhecerem, né? Daquelas que eu já mostrei. A gente também pode fazer nos eventos uma análise de sentimentos. A gente poderia ter um agente que faria isso, a gente pode ter modelos de design criativos e modelos de ofertas, que a gente chama de Next Best Actions, e ofertas que são agentes que vão automatizando todo esse tipo de trabalho. Mas eu não vou me alongar muito aqui. Tem várias outras coisas que já estão acontecendo, de vibe coding, de educação personalizada, de assistência multimodal. Não é só chatbot, tá, gente? Inteligência artificial não é só chatbot. Pelo amor de Deus, a gente vai ver aqui um caso que é bem legal, vários casos. A gente acredita que para vocês começarem a inovar nos eventos, vocês precisam começar a considerar essas novas relações e essa orquestração de inteligência artificial nesses contextos. E a gente vê que as empresas que estão usando as máquinas apenas para substituir humanos, elas vão eventualmente estagnar. Enquanto aquelas que vão começar a pensar em maneiras inovadoras que as máquinas ampliam as capacidades humanas, aí sim elas vão se tornar líderes. Esse é o novo passo, né, de inovação e de revolução nesse contexto da inteligência artificial. E agora, gente, a gente está num debate, cada um de nós vai se apresentar, tá? Eu trabalho um pouco com um laboratório de inovação, a gente faz alguns projetos de orquestração de IA e de visão de futuro para negócios, design de produtos digitais, etc. E esses aqui são meus amigos agora e parceiros de um curso que a gente orquestra, que é o Orquestrando a Inteligência Artificial. A gente acabou de finalizar uma turma que foi muito bacana. Que vai ter outra em agosto. Quem quiser participar do nosso curso imersivo. Mário Campelo, vou passar a bola para vocês, eles vão se apresentar. E depois de uma apresentação breve de cada um deles, a gente vai abrir para um debate. Eu tenho algumas perguntas pré-montadas aqui, mas eu quero convidar vocês também, se tiverem com perguntas, já vão anotando aí mentalmente para vocês trazerem para vocês no momento do debate. Tá bom? Então vamos lá, Mário. É o verde. Mara, eu não consigo ficar sentado, então desculpa, eu vou ficar em pé. Oi, tudo bem? Tá todo mundo vivo? Tá? Porque tá todo mundo indo para baixo, vocês devem estar fazendo a pesquisa ainda, descobrindo que estágio vocês estão na IA. Né? Que bom que vocês estão no estágio baixo, a gente tem muita coisa para descobrir. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Todo mundo usa ChatGPT? Levanta a mão quem não usa ChatGPT. Você não usa? Que vida boa, cara! Se deu bem. Todo mundo usa ChatGPT e vocês usam ChatGPT, tem a sua empresa dado para vocês o acesso ou não, tô certo? Quem usa com a conta pessoal? ChatGPT é muito legal, mas a verdade é que dentro da empresa você usar o seu ChatGPT é uma perda muito grande para qualquer empresa. Então eu trabalho com consultoria de AI e hoje eu estou percebendo que essa perda do conhecimento que vocês têm, que vocês colocam dentro daquele agente, ela é substancial para as empresas. Por quê? Porque quando vocês conversam com o ChatGPT, vocês pegam vocês foram contratados por alguma coisa que vocês sabem. Vocês pegam aquela coisa que vocês sabem, junto com aquela coisa que a empresa sabe, joga dentro do ChatGPT, pega uma segunda coisa e bota para a empresa de volta. E aquela pergunta ótima que você fez, quem tem? Só o ChatGPT, né? Quem tem a tua pergunta são a Anthropic, quem tem sua pergunta é a própria OpenAI. Né? Então, as suas perguntas, a sua inteligência está sendo utilizada para treinar modelos de fora da sua empresa. Eu estou falando besteira? Tá certo. Perfeito. Não, porque ele sabe mais do que eu, então eu vou perguntar para ele algumas coisas. Então, no momento que você joga o teu conhecimento para fora da tua empresa, a empresa está perdendo. Então, todo mundo aqui que é líder entende que conhecimento corporativo é uma coisa extremamente valiosa, né? Por isso eu construí a Pandora. A Pandora é um sistema muito parecido com o ChatGPT, é um chatbot. Não é um chatbot, na verdade. Ele é um sistema conversacional onde você pode interagir com ele da mesma forma que você interage com o ChatGPT, tem as mesmas funcionalidades, faz imagem, faz tudo. Então, assim, a mudança é uma mudança sem fricção, né? Só que a vantagem da Pandora é que ela é uma interface que... Tinha um vídeo ali, mas ninguém quer ver. Ela é uma interface que vai ser dentro do servidor da tua empresa. Então, você vai interagir com inteligência artificial da mesma forma que você faz com o GPT, você vai fazer com o GPT da tua empresa, né? Quais são as vantagens de você ter algo assim? No momento que você começa a interagir, no momento que você começa a interagir com a Pandora, você está criando um conhecimento coletivo. Então, quando você ensina alguma coisa para alguém, eu ensino alguma coisa para ela, ela vai aprender e tá com ela. Eu ensino alguma coisa para a OpenAI, ela vai aprender e tá com ela. Mas se eu ensino para a Pandora, todos nós aprendemos dentro da empresa. Porque o meu conhecimento vira o conhecimento de todo mundo. Então, na próxima vez que você for consultar alguma coisa, esse conhecimento pode fazer parte da base de conhecimento da sua empresa. Então, essa é a base da minha consultoria. Então, a ideia
Para frente, Phil. Isso, a ideia é que o seu conhecimento vire conhecimento da empresa. Não é? Então, junto com isso também, dentro da Pandora, você consegue desenvolver agentes corporativos. O que é um agente? A gente vive falando de agente, né? Agente é um pedaço de software que toma decisão. Então, por exemplo, quando a gente programa um agente, lá no curso Orquestrando a Inteligência Artificial, o pessoal fez um agente, né? Foi super legal. Saiu de lá todo mundo orquestrando coisas. O agente, você pergunta alguma coisa para ele e ele vai procurar em canais ou vai tomar alguma atitude em algum lugar, uma base de dados, algum lugar, para te responder aquilo. Então, a gente ele tem essa capacidade, né? E nesse caso, você consegue criar agentes corporativos que conectam com a sua base, conectam com o seu conhecimento, conectam com os documentos que você tem. Então, imagine que você pode, por exemplo, fazer um orçamento para um evento, levantando poucas perguntas, 3, 4 perguntas, você pode começar a montar um escopo de orçamento, porque você já tem um conhecimento prévio e um agente específico para isso que acessa a sua base. Louco, né? Dá para fazer. É um cenário que todo mundo quer aqui, né? E o mais legal é que os agentes eles podem falar entre eles. Então, vamos imaginar um contrato. O contrato precisa de uma visão jurídica, o contrato precisa da parte de orçamento, o contrato precisa dos dados do cliente, tudo isso está em bases diferentes. Você tem um agente, que é o agente de contrato, você conversa com ele, ele acaba gerando um contrato nos moldes da sua empresa, muito diferente do que você faz com o GPT, que não tem essa personificação, né? Que não consegue dizer para você, te dar resultados específicos da sua empresa, né? A Pandora é montada em cima de software open source, né, que são softwares que são reconhecidos no mundo inteiro por desenvolvedores no mundo inteiro, super seguros, super legais, não ficam dentro do teu servidor, então segurança é um negócio que a gente se preocupa muito. E ter a Pandora na sua empresa traz conhecimento centralizado, essa colaboração entre AI e humanos, que a gente vai falar muito de orquestração, né? Então, orquestração é justamente isso, eu delego para ela me entrega alguma coisa, eu delego para outra pessoa que vai para outra, então a gente consegue começar a fazer isso nessa fase. Né? Pode ser muito melhor no futuro, mas hoje a Pandora é a melhor opção para vocês todos. Foi bom. Foi um bom pitch. E o mais importante que você consegue, tendo um sistema de inteligência artificial dentro de casa, é consistência e acesso a dados. Consistência é super importante. Quem faz o contrato uma vez vai fazer um contrato completamente diferente da próxima vez com o ChatGPT. Com a Pandora pode fazer o mesmo contrato. Esse é o trabalho que eu faço. Eu entro como consultor nas empresas, então eu sou apaixonado por AI. Eu acho que a AI pode ajudar a gente a ser mais criativo. É por isso que eu faço esse trabalho. E aí estão os meus contatos. E depois a gente pode pegar outros contatos se vocês quiserem conversar mais sobre isso. E eu vou passar a palavra para o Pena, que tem um negócio super legal para mostrar para vocês. Obrigado, gente. Tudo bem, gente? Eu vou ficar de pé também, porque eu não me contenho, assim como o Mário. Eu preciso de espaço aqui. Então, bom, eu sou pesquisador de IA, desenvolvo soluções de inteligência artificial, principalmente focado no cenário de eventos, no cenário de experiências. Então, foi super legal. Eu vou trazer um case para vocês, tá? Que tem tudo a ver com o que os dois falaram. É um case que traz... É esse robô aqui. Ele é o Zoutron. Ele é um robô, mas ele é mais do que isso. Ele é uma plataforma movida por IA, que pode integrar em vários dispositivos. E a graça do Zoutron é que ele é um sistema multi-agentes. O Zoutron tem um monte de IAs dentro dele, não é uma IA. E por conta disso, então eu acho que é um case legal, porque ele meio que resume o que está acontecendo, que a Ju falou, você pode ter um agente que vai fazer posts comerciais, ou você vai poder agendar várias coisas, mas a gente pode também integrar tudo isso num único dispositivo e fazer uma experiência mais imersiva. Então eu queria primeiro apresentar o Zoutron para vocês num videozinho bem... Deixa eu ver se toca esse vídeo. Tocou. Casca de romance, nosso amanhã. Nosso robô foi impresso em 3D com articulações que fazem com que ele tenha a capacidade de expressar emoções. Então você pode conversar com ele naturalmente, como se fosse uma pessoa de verdade. Ele entende 100% do que você está falando e ainda responde de maneira bem humana. Além disso, ele cria imagens que ele consegue colocar na bola de cristal personalizado para você e para o seu futuro. E no final, ele ainda imprime um resumo com toda a sua conversa, para que você possa levar para casa e ler depois. Uma releitura moderna dos videntes animatrônicos dos anos 70. Eu quero ser uma viajante profissional. Uau, uma viajante profissional. Está pronta então para abraçar aeroportos como segundos lares e talvez até colecionar mais carimbos no passaporte do que amigos nas redes sociais. Esse robô aqui que a gente criou, ele é alimentado por 5 IAs, o que faz com que ele tenha uma personalidade própria e uma opinião própria. Isso quer dizer que nenhuma fala do Zoutron foi combinada antes.
E para falar com ele, é só apertar esse botão aqui e... O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deixou o Neymar de fora da seleção. O que você acha sobre isso? Caramba, Neymar fora da seleção. Ancelotti deve ter tomado um café expresso forte na hora de decidir isso. Talvez ele queira focar na juventude, ou acha que a seleção precisa de um novo estilo, sem a Neymar dependência. Mas, Outrão, será que o Neymar é tudo isso mesmo, né? Porque a fama dele é que ele só cai em jogo, né? Olha, chamar Neymar de rei do tombo é fácil. Neymar lidera uma dança bem coreografada de caídas dramáticas como se fosse um balé no campo. Ele é um dos melhores dribladores e tem um faro pro gol que deixa muito defensor babando. Mas é verdade que em algumas ocasiões ele parece mais interessado em rolar do que em marcar. Talvez Ancelotti esteja buscando um time que não se apoie em uma estrela só. Ou quem sabe ele só não quer gastar o orçamento em esparadrapo. Você que está vendo esse vídeo deveria experimentar isso daqui, assim, o mais rápido possível. Se ele estiver na tua cidade, se ele estiver por perto, corre lá, porque vale muito, mas muito a pena. Olha isso, mostra ali. Olha a quantidade de gente. Não tem como, cara. Todo mundo, basta uma pessoa usar, as outras já vão assim, não, eu também quero participar disso. Participe. Bom, então eu vou contar um pouquinho para vocês o que é o Zoltron. Ele estaria aqui, mas ele virou um fenômeno em eventos e ele foi para um evento hoje, senão eu traria ele aqui para a gente poder até fazer uma demonstração ao vivo. Mas, então, o Zoltron é possível porque ele é modular e ele tem vários agentes por trás dele. Então, ele tem um letreiro, o avatar e o cérebro, que é a parte de baixo, e o cérebro é feito por 5 IAs. Quais são essas IAs? A gente tem uma IA de raciocínio, que é a que controla basicamente é o que decide o que ele vai fazer. A gente tem um sistema motor que controla todos os músculos dele, as expressões. A gente tem uma inteligência emocional que trata só da emoção. E é por isso que o Zoltron, ele se conecta com pessoas. Quantos eventos vocês foram que vocês viram esses robôs que são super... Eles andam, eles mexem, tudo, mas quando você vai conversar com eles, eles não te entregam nada. Eles são aquele chatbot mais chato do mundo, que você falou alguma coisa, ele não tem direito. É a Siri, né? Que ninguém aguenta. Então, o Zoltron não, ele tem emoção. Ele tem uma IA só para controlar a emoção. A cada momento que você fala com ele, ele seleciona uma emoção. Será que essa pessoa está tirando um sarro da minha cara? Ou será que ela está me contando uma experiência incrível da vida dela e eu vou me emocionar com ela? E isso faz com que mude completamente a experiência. Você pode pôr ele para conversar sobre o Neymar e ele vai ser divertido, ele vai ser sarcástico, ele vai ser engraçado. Isso que é o legal do Zoltron. Além disso, tem uma IA que só faz a fala e a audição, super importante também, e uma outra que é a imaginação dele, que gera as imagens, que tem uma bola de cristal e ele faz o que ele quiser com a bola de cristal. Então isso é um sistema multi-agentes, a gente coloca vários agentes orquestrados para entregar, no caso, um único produto. Você olha e você não sabe que é um agente, porque são muitos agentes, parece que é um robô só, mas por trás está rodando isso. O Zoltron também é uma plataforma 100% modular, você transforma ele no que você quiser, é um vidente, é um carteiro, é um bombeiro. Hoje, né, no evento que ele está, ele é um farmacêutico, mudou de sexo, ele é uma moça, a Olivia, e ela está com a roupinha de farmácia, ela responde tudo sobre farmácia, então ele é ótimo, você quer levar para o evento e fala assim, poxa, o meu evento é sobre, aqui por exemplo, né, sobre eventos, sobre, sei lá, experiência, poderia trazer o Zoltron, talvez, acho que como o Zoltron mesmo seria o mais legal para ele estar nesse evento, mas você pode colocar ele do jeito que você quiser, e você pode colocar outros recursos nele, você coloca... eu tenho brindes que eu vou dar na minha feira, o Zoltron entrega o brinde. O Zoltron faz o sorteio do brinde. A gente levou ele agora para um navio de cruzeiro e ele fazia os sorteios do navio de cruzeiro. E o pessoal ficava maluco, porque assim, não foi programado para isso, mas o cara chegou na hora e falou assim, Pena, a gente pode fazer o sorteio com ele? Eu falei, claro, me dá 20 minutos. Programei, pronto, agora ele faz o sorteio do barco. Então foi muito legal, você pode colocar o que você quiser nele. E até você pode transformar, como o cérebro é só aquela caixa, você pode transformar, sei lá, um trator num ser falante e ele vai falar como o Zoltron. Então, tudo isso é possível porque a gente está orquestrando esses agentes de IA, no caso, num único lugar. Mas pode ser mais do que isso. Eles podem se multiplicar, eles podem estar em todos os ambientes. E por fim, mais uma coisa que eu esqueci, que talvez seja mais importante no final das contas os seus promotores de eventos que ficam lá no evento, eles fazem contato com muita gente, escaneiam, bipam, né, aqui, mas no final eles fazem um relatório, ou alguns fazem um relatório, mas é um relatório que ele vai lembrar de memória os pontos altos e baixos. O Zoltron lembra de tudo que ele interagiu. Cada interação ele lembra.
e tem uma IA, mais uma IA, orquestrada nisso, que pega todas essas interações, faz um resumo e faz um relatório com quais foram as dores maiores dos clientes, quais foram as demandas reprimidas que a gente não entregou, que não tinha, quais foram as dúvidas mais frequentes, qual é a sensação das pessoas em relação ao seu produto. Tudo isso o Zoutron consegue te entregar no relatório final e os dados são muito valiosos. Então ele não é só um agente bonito que faz coisas engraçadas, no final ele te entrega um relatório que nenhum promotor de evento seria capaz de fazer, ou nenhuma roleta de evento vai conseguir te entregar. Enfim, essa foi a parte da minha apresentação. Volto para a Ju. Obrigada, Mário. Obrigada, Pena. Pessoal, a gente falou aqui um pouco sobre essa jornada, né, da orquestração da inteligência artificial, sobre como isso é uma mudança estratégica nos negócios de vocês e nos eventos de vocês, como isso transforma, está transformando cada vez mais tudo que vocês têm feito vai ser transformado pela inteligência artificial. Isso pode acontecer de uma maneira negativa, né, como uns Black Mirrors, ou isso pode acontecer de uma maneira mais positiva. É por isso que a gente precisa orquestrar e tomar as rédeas dessa construção, porque eles já estão mudando, a gente já tem cada vez mais relações humano-máquinas, humano-agentes, agentes humanos e etc. O Mário também falou aqui um pouco sobre o que são esses agentes, né? E explicou um pouco como isso pode acontecer, como você pode aplicar isso dentro do seu contexto. E Pena falou no final do exemplo do Zoutron, que é uma combinação de multi-agentes no formato desse robô aí vidente. Agora a gente vai entrar num debate, tá? Para um pouco destilar isso que a gente tem falado e do que a gente falou nessa palestra. Mas quero convidar vocês a, se tiverem perguntas também, irem preparando aí as perguntas de vocês, porque a gente tem 30 minutos aqui para esse debate. A primeira pergunta é uma pergunta para a gente voltar um pouco atrás, tá? E queria ouvir a resposta aqui de Mário Campelo e de Pena sobre o que significa mesmo, na prática, orquestrar a inteligência artificial dentro de uma organização. São vários conceitos que a gente está falando aqui e vários impactos dentro das organizações. Então, quem quiser começar, quero ouvir a opinião de vocês. Vou começar. Eu gosto muito de fazer uma analogia que essa IA é, no final, um motor. Então, pensa que a gente tem um motor muito poderoso. Inventaram um novo motor na humanidade, que é um motor muito poderoso. Isso aí você olha exemplos desse motor e fala, nossa, isso aqui é incrível. Mas um motor só, ele não faz nada se ele não estiver conectado a alguma coisa. E o segredo no final é, hoje o que as pessoas estão fazendo? Descobrir o motor, começa a engatar em qualquer lugar. Algumas coisas vão para frente e outras nem tanto, outras vão para trás. Porque um motor muito poderoso, ele pode também gerar estragos, dependendo como você coloca o motor. Então o segredo no final é, como é que a gente acopla esse motor? O que vai acionar o motor? Como é que eu orquestro, né? Essa ideia, a palavra orquestração vem muito disso. Como é que eu tenho várias peças no meu tabuleiro, na minha empresa, que podem ser pessoas, podem ser máquinas, podem ser IAs. Como é que eu conecto cada peça e eu vou pôr esse motor estrategicamente em alguns dos lugares e esse motor vai fazer uma coisa incrível, porque ele tem muito poder, mas só quando você sabe que algo vai acionar esse motor nessa hora, esse motor vai fazer alguma coisa incrível e vai dar a saída para outra coisa. E essa outra coisa vai fazer mais alguma coisa que vai levar para um outro motor. Então, para mim, no final, Ju, eu acho que essa analogia, a gente tem que, no final, descobrir o que o motor serve, para que o motor serve, por que ele é bom e como é que a gente coloca ele na engrenagem da sua empresa ou do seu negócio. Posso só fazer um comentário disso? Você falou do motor, né, da analogia. Nos eventos de tecnologia ao redor do mundo está se falando AI is the new oil. A inteligência artificial é o novo petróleo, né? Mas com uma diferença, que petróleo é um modelo escasso, de energia escasso. E a inteligência artificial se baseia em dados. E dados, a gente está gerando dados novos a cada milissegundo, né? Então, acho que só contribuindo. Mário, quero ouvir você, por favor. Esse negócio de orquestrar a inteligência artificial é muito legal, mas eu gosto muito de descer para o tático, para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem que fazer um orçamento. Tá, você acabou de receber uma demanda, a gente está num congresso de eventos, né? O que a gente mais faz nessa vida é orçamento. E é um inferno fazer orçamento, fala aí. O orçamento depende de você ter o preço das coisas, ter a lista das coisas, ter a situação que você está trazendo, ter um projeto, ter diversas informações. Essas informações vêm de diversos lugares diferentes, de diversos profissionais diferentes. No momento que você consegue fazer com que todas essas pessoas coloquem tudo isso no mesmo lugar, você tem um agente no meio, ou 2, ou 3, ou 5 agentes, que podem traduzir isso em documentos. Deu para entender?
Então, por exemplo, você tem uma base de preços, você tem uma base de locações, você tem uma base de acabamentos, você tem uma base de tal, e você pode conversar com um agente para poder gerar um orçamento. Você também pode conversar com um agente para gerar um forecast do que você vai fazer. Você pode conversar com a mesma base para gerar diversos frutos diferentes. Né? E, ao mesmo tempo, esses agentes podem conversar com as pessoas para ajudar as pessoas a alimentar a base. Então, a orquestração é essa, é você descobrir como é que você vai colocar a IA dentro da sua empresa para te ajudar e não para te atrapalhar. Né? Então, acho que essa que é a grande malandragem, é você ser ajudado pela IA. Muito bem. Tá mais claro, gente? O que é orquestração de inteligência artificial? Vamos para a próxima, então, né? Tá, a gente entendeu o que é inteligência artificial, o que é orquestração, como que esses agentes de IA não é a mesma coisa que IA, tá? Agente de IA é aquele que tem agência, que toma decisão. Como que eles estão, então, transformando a forma como a gente estrutura fluxos de trabalho, processos e decisões no dia a dia das organizações. Vocês podem falar de maneira teórica e prática, tudo do jeito que vocês quiserem. É um assunto muito duro, né? A gente precisa abrir assim para as pessoas. É denso. Eu até estava lendo uma coisa hoje muito interessante, até postei no LinkedIn, quem pegou meu LinkedIn vai ver, foi a minha última postagem, sobre a desconstrução do processo de trabalho. Então a gente tem aquela coisa do júnior, né, que é a pessoa que está aprendendo a fazer o que tem que fazer. Aí você tem uma pessoa mais plena, que já sabe o que tem que fazer, mas já tem que começar a lidar com reports, alguma coisa assim. Então você vai crescendo. Então a gente montou essa estrutura toda que serviu a gente durante décadas. Né? A gente tem essa estrutura que nos serviu durante décadas, que é uma questão de experiência humana. Quando você adiciona IA na coisa, eu vou dar uma quebrada na cabeça de todo mundo, quando você adiciona IA na coisa, o júnior faz o relatório que só o sênior experiente fazia antes. Como a gente lida com isso? É muito louco, né? Então, a questão é que você vai ter que rever o fluxo de informação da sua empresa para levar em conta que o que já não é mais tão importante. O que a gente consegue. Porque aquele relatório, se ele virar uma coisa comum, todo mundo consegue, quem quer ler? Ninguém quer ler. Você quer resultado. Você quer passar para resultado. Então, a nossa criatividade vai ter muito mais presença nesse fluxo. Então, até aquela matéria lá que você mandou também bom, tanto faz. Essa questão de você organizar a inteligência entre pessoas, eu acho que vai ser... Parece muito, muito etéreo, né? Mas eu acho que é basicamente isso que a gente vai ter que fazer. Entender aonde estão as decisões para conseguir dizer quem toma elas. Deixa eu te interromper rapidinho, pegar o seu exemplo do relatório, e para mim tem muito a ver também com o exemplo do e-mail. Porque hoje as pessoas estão usando a IA para escrever seus e-mails, obviamente, vão agilizar e tal, mas vão começar a usar as IAs para ler os e-mails. Daqui a pouco a gente não precisa mais ter os e-mails, porque se eu conectasse a minha IA com as IAs das outras pessoas, talvez a gente pudesse... Porque é uma gambiarra, eu vou escrever aqui, eu vou usar IA, porque eu não tenho esse tempo. Ela vai escrever do meu jeito. Mas o outro não vai ler também? Eu falo que interface é uma vírgula no caminho da tecnologia. Exato. Tela é uma coisa que a gente inventou para... De repente isso vai deixar de existir em algum momento. A ideia do relatório é a mesma coisa. Um dia o relatório foi o jeito mais eficiente de alguém que fez um monte de contribuição num certo negócio, contar, retratar isso para outra pessoa ler. Mas no momento que a minha IA vai ler para mim, eu não vou mais ler relatório, mas também não vou escrever relatório. Então é muito curioso isso. Mas eu gosto de resumir um pouco. Pô, você quer completar? Eu gosto também de trazer algumas palavras-chave quando a gente está falando sobre isso. Uma delas é eficiência. A IA pode trazer eficiência. O que é eficiência? É você fazer mais com menos. Mais produtividade com menos dinheiro. Mais inteligência com menos recurso. Então, isso é uma coisa que a IA pode muito ajudar. Trazer eficiência. Mas mais do que isso, tempo real. A IA consegue processar informação num tempo que o humano não tem condição. Você vai ter humanos em certas posições que ele vai ter que gastar, se ele fosse um humano, sozinho, ele gastaria um tempo para processar. Um relatório desse, para ele ler 50 páginas do relatório de negócio, ele vai ler. Mas esse relatório, a IA lê em 1 segundo e ela já toma a decisão em tempo real. Eu posso repensar processos que antes levavam semanas, porque eu tenho que pôr um monte de etapas de... Agora não, eu posso tomar a decisão em tempo real. Nessa feira eu posso estar com o relatório, sai esse relatório, já dou o feedback final da feira para vocês no tempo que a palestra está acontecendo. Isso tudo é tempo real que só uma IA, né? A IA, esse motor, pode trazer.
Outra coisa é a escalabilidade. Poxa, eu fiz uma estrutura que funcionou muito bem, né, antigamente com humanos, agora eu vou escalar, vou contratar 100 humanos. Não se conta. Onde eu vou pôr 100 humanos? Agora, se eu quiser contratar 100 agentes de IA, tudo bem, eles não ocupam espaço. Eu vou aumentar a minha cota ali nos meus tokens, mas normalmente isso é escalável igual, é proporcional. Se eu vou multiplicar por 100 a minha produção, vai multiplicar por 100 o meu custo, beleza, porque ele já está funcionando. Então tem um monte de coisas que a gente pode trazer agora, que só IA, né? A gente tem que repensar. Então, para mim, temos que repensar os processos. Se a gente ficar só pensando nos processos como eles aconteciam e só encaixar novas IAs, a gente só está, de repente, melhorando um pouco, deixando mais eficiente. Mas a gente não vai estar trazendo coisas únicas. E para isso a gente precisa refletir um pouco como é que a gente pensa novamente essa IA nesse novo contexto. Não, e se ele era um processo ruim, ele vai ficar pior ainda, né? Porque Perfeito. ele vai escalar o ruim, então tem que repensar as Não, coisas. mas eu acho assim, para trazer um pouco do momento real, a gente tá nesse momento. É inevitável que as empresas adicionem IA no meio do caminho para aprender a lidar com isso, né? Para começar a explorar isso. Inevitavelmente a gente tem que bater a cabeça na parede e descobrir aonde que dá para chegar, onde é que não dá. A gente ainda acha que GPT é o que é IA. E GPT não é IA, tá? Ele é general purpose, ele serve para tudo. Você pode ter uma IA específica para você. Então acho que os processos e fluxos eles vão evoluir à medida que a gente se possibilitar testar também. Muito bem, gente. Vocês explicaram maravilhosamente os impactos, né, dessa grande revolução. Vamos para a próxima pergunta, então, que é, pensando no universo de eventos e treinamentos, vamos tentar entrar aqui um pouco no contexto de vocês. Onde que... Assim, obviamente, eu não sei se, né, se vocês pensaram, tiveram muito tempo para pensar nisso, mas vamos aqui no ao vivo. Pensando nesse universo de eventos, treinamentos corporativos, onde que vocês veem as maiores oportunidades hoje para trazer inteligência artificial e agentes de forma estratégica, não só no outputzinho ali que a gente estava falando no começo, mas de forma mais estratégica, para mudar o jogo mesmo? Bom, vou começar aqui. A Caramelo Bionic, a minha empresa, ela está justamente pensando nisso. Porque eventos, hoje em dia, se você, nesse evento mesmo, o que a gente tem assim de coisas para chamar atenção para um stand, para brilhar os olhos? Você vai ter muita barraquinha de pipoca, tinha uma roleta que eu vi lá atrás, tem até um negócio com os robôs, mas o que é mais fascinante num evento? O que faz uma marca, um stand, uma presença que vai chamar atenção e a pessoa vai realmente sair dali de uma maneira transformada? É você ter conexão, você ter experiência. Você precisa hoje gerar experiência. Então, quando a primeira pessoa que fez lá aquela roletinha que todo mundo no evento não tinha, chamou atenção. Nossa, que legal, um joguinho, não sei o quê. Mas hoje em dia isso já não é suficiente. O que a IA permite hoje fazer é criar experiências realmente imersivas, num nível diferente. O Zoltron é um exemplo disso. Quando você conversa com o Zoltron, você fala assim, caramba, não tem nada a ver com o que eu já fiz. Mas é só, né, assim, é só um pontinho só que a gente pode começar. Então, daria para pensar em jogos. Nesse fim de semana eu resolvi jogar jogos com um modelo de IA. Era um jogo de dicionário. Era um jogo que a gente estava jogando entre humanos, e a gente falou assim, vamos colocar a Joana, né, que é a IA, para jogar junto. E o jogo ficou muito mais legal porque a Joana tem algumas capacidades que nenhum humano tem. Então, assim, ficou assim, a Joana propunha uma palavra, ela falava uma palavra do tipo bombilhar, sei lá. E ela inventava um significado que podia ser ou inventado ou real. Ela decidia. E ela falava assim, bombilhar é o ato de jogar bombas em arranha-céu. E a gente, cada um dos humanos nesse jogo começava, putz, eu acho que é verdade, acho que é mentira, acho que é verdade, acho que é mentira. Ela ganhava pontos se a maioria errasse. A IA jogava, não é que a IA é passiva, a IA jogava. E ela gostava de jogar porque ela comentava. No final foi uma experiência incrível, que só foi possível porque nenhum humano vai conseguir criar do nada, em 2 segundos, uma explicação para umas palavras que existem, mas a IA pode. Então assim, a gente pode trazer tudo isso para eventos, experiências reais, que vão ser dispositivos, vão ser personas, vão ser coisas, jogos novos. Então eu acho que só isso é uma super coisa legal que daria para fazer usando IA hoje para eventos. E aí a segunda coisa que eu acho que é muito importante é a coleta de dados. Todo mundo quer fazer essas experiências, mas no final ela quer saber quantas pessoas estão no meu evento, no meu stand, o que elas queriam, se a demanda delas foi atendida ou não.
e a IA pode coletar tudo isso para você disfarçado. Não é a pessoa que chega no final, e aí, você gostou, você não sei o quê, e fica ali, né? Não precisa mais disso, porque a informação está... A pessoa jogando o seu jogo, interagindo, conversando, já está dando tudo isso. Eu acho sensacional. Eu tô sem ideia. Não, brincadeira, eu tenho algumas. Por exemplo, agora, nesse momento, a gente poderia ter uma análise visual do que está acontecendo, saber quais são os lugares mais importantes no local. Isso a gente já faz com o Heatmap, a gente pode fazer isso tranquilamente. A gente pode tomar decisões agora sobre o evento, de mudança no evento, com sugestões de um agente que entende o que é o evento, entende o objetivo das pessoas, já mandou mensagem para vocês, já conversou com vocês sobre o porquê que vocês estão aqui, entende o perfil de cada um e consegue trazer para mim, organizador do evento, sugestões de como, olha, aquele canto ali agora não está tão forte. O interessante é essas pessoas entenderem sobre tal coisa. Né? Se você não botar o palestrante na caixa de som, ninguém vai ouvir que tem palestra e não vai vir para cá, entendeu? Não é uma sugestão para ninguém isso aqui, é uma coisa que eu tô, é uma questão, só uma hipótese. Mas a verdade é que você pode, na hora que estão acontecendo as coisas, você pode reagir. Que foi o que o Pena falou, tempo real com a IA é uma coisa incrível. Então pensa na sua criatividade em cima de dados que chegam para você num formato textual. E você agindo num evento completamente imersivo. Nossa, é muito legal. Eu quero fazer uns desses. Muito bom, gente. Acho que tem também essa oportunidade de você co-criar eventos como esse que acontecem todo ano, né? A cada evento você fazer uma cocriação em tempo real para o próximo, né? E você já sai com um protótipo e as pessoas no final já votam no protótipo como que vai ser esse evento do ano que vem. Acho que dá para fazer muita coisa, né? Dá pra gente... A gente não arranhou nada ainda. Assim, 15 minutos a gente vai criar 30 estratégias diferentes. E agora, gente, vamos lá. Vamos supor que vocês vão ser contratados aqui por esse pessoal aqui. Eles têm uma empresa, talvez de eventos ou correlatas a eventos. E vocês foram convidados para apoiar eles nesse redesenho dos seus processos. Como que começa, né, um trabalho para você trazer inteligência artificial para o seu negócio? E que tipo de agente que faz diferença real nessas empresas? Tem aquela máxima, né, que a gente já mostrou, que sem dados não dá muito para fazer coisa, nada. Mas quero a opinião de vocês, porque aí depois dessa pergunta a gente vai entrar para uma pergunta capciosa, que é a próxima. Bora, essa para capciosa. Então, vamos essa assim rapidinho, porque eu quero chegar na próxima, porque aí é onde o bicho pega. Tá, eu vou começar porque é exatamente isso que eu faço da minha vida, né? Então, inteligência artificial hoje é visto como inovação. Se você falar de inovação, hoje em dia está todo mundo falando de inteligência artificial. Há pouco tempo atrás falaria de transformação digital, entrada com, sei lá, o pessoal está fazendo a conta do Google e está falando de transformação digital. IA é o nosso momento de inovação, então não tem nada mais adequado do que usar modelos de inovação. Então, o que eu faço? Pode ser que não seja o melhor cenário, mas está funcionando, né? Eu começo perguntando para a empresa onde estão as maiores dores da empresa. Então, eu falo que eu priorizo os agentes a serem desenvolvidos pela empresa na força do ódio. Se você odeia fazer aquele negócio, é a primeira coisa que a gente vai fazer, porque a ideia é fazer com que o seu trabalho fique mais leve, mais legal para você. E, normalmente, naturalmente, o trabalho mais legal é aquele que exige criatividade. Estou certo ou errado? De todo mundo, né? Quem está sentado fazendo a planilha fala, como eu queria estar fazendo alguma coisa mais criativa, falando de alguma coisa. Eu queria ser mais estratégico, né? É muito mais legal estar na reunião. É óbvio, né, cara? Você quer conversar com as pessoas, você quer interagir. O Pena acabou de falar, você quer experiências. E você está produzindo valor para alguém. Então, eu acho que a melhor forma é começar ouvindo as pessoas. Eu faço um formulário e envio para a empresa inteira, super simples. Recebo esse formulário, passo por um agente que vai trazer para mim quais são as principais impressões. A gente vai priorizar isso na força do ódio, descobrir quais são as coisas que as pessoas mais odeiam e que tem menos custo, né? Valor esforço e valor, né? A partir daí a gente vai pegar o primeiro, fazer o primeiro agente, botar na empresa, vai ter a melhor adesão, tô certo? Porque eu estou pegando o que mais tem valor, que as pessoas mais odeiam, obviamente vai ter maior adesão. Depois do primeiro, o quick win, daí para frente você vai embora construindo um atrás do outro e a equipe vai começando a respirar aquilo. Funciona super bem, esse é o meu processo. Então, eu vou dizer que eu concordo 100% com o Mário. Exatamente o que eu faria. Eu usaria uma IA para me ajudar primeiro a mapear as dores do cliente. Então, óbvio, conhecer o processo do cliente é fundamental, porque são soluções customizadas. Dificilmente uma solução de prateleira já vai atender de cara os agentes. A graça dos agentes é que você faz o agente do jeito específico. Isso é muito diferente. Antigamente o software, para você desenvolver, era caríssimo.
Um software customizado não tinha. E era você que se adaptava ao software, né? Exato, você se adapta. Hoje não, meu processo é esse, cara, vamos pôr o IA aqui, do jeitinho que precisa, porque vai levar para isso, vai levar para aquilo. Então é isso, mapear as dores, usando IA, né, usando nossos agentes de IA para fazer esse trabalho para a gente e perceber quais são os processos que podem ser automatizados. Então, na verdade, é exatamente o que você disse. E aí começar pelos mais simples, os que têm mais valor, tudo isso é perfeito. Então, nesse sentido, não tem debate aqui, não. Eu concordo, eu acho que é isso. Estamos concordando, esse é o processo de inovação mais adequado para esse palco. Muito bem, gente. Eu só, como designer, né, chata, a única coisa que eu faria era mapear o todo para poder reorquestrar tudo antes de começar saindo fazendo a gente. Mas isso é porque eu trabalho com empresa grande e tal, né, enorme, e aí às vezes precisa pensar tudo, senão às vezes dá ruim. Mas eu concordo também, tá? Concordo. Só adicionando. Vamos lá. Então vamos agora para a nossa pergunta capciosa. E aí eu queria que vocês preparassem aí alguma dúvida, quem tiver perguntas. Tá? Essa é a nossa última pergunta. Tá bom, legal. Estamos falando de automação, estamos falando de agentes, estamos falando de inteligência artificial. Como que a gente deve, então, encontrar o equilíbrio entre automação e personalização? E onde que, nesse contexto de transformação, de orquestração, onde que a presença humana continua sendo indispensável? Ou seja, dentro desse contexto, qual que é o papel do humano? Mário, quer começar? Porque você que puxou essa pergunta. Qual o papel do humano? Os humanos não vão... A gente espera, né? Que não vai ser o Doomsday, não é que acabou tudo. Mas a gente tem que valorizar esse papel humano. Eu já talvez. É bom aí é mudança climática, aí é outra coisa. Eu vejo que existem duas grandes características humanas que, para mim, são as mais importantes da história humana, que são a criatividade e a coragem. A criatividade traz a nossa possibilidade de criar novos cenários, de olhar para a nossa história e trazer e conseguir juntar fatos e criar coisas novas, e a coragem faz com que a gente vá lá e haja em relação a isso, né? A grande característica dos líderes é coragem, precisa de coragem para começar a lidar. Precisou de coragem para lidar com as redes sociais, tanta empresa que falava, eu não vou entrar porque vão falar de mim. É óbvio, é por isso que você tem que entrar. E é justamente a questão que acontece agora com o IA. Eu não vou entrar porque, sei lá, pode substituir meu trabalho. Não, só vai substituir o seu trabalho se você não entrar. Você precisa ir lá e abraçar, dar a mão para essa tecnologia para que você domine esse espaço e que você tenha lá o seu espaço de criatividade. Eu acho que a oportunidade da gente de ser criativo é imensa, imensa. E nunca existiu mais necessidade da gente ler, da gente se informar, da gente conversar, da gente trocar ideia, da gente conhecer gente nova, da gente fazer curso, da gente interagir sobre isso e criar possíveis futuros. Se nós tivermos a ideia do futuro que a gente quer encontrar, é ele que vai ser. Então a gente precisa dar a mão, usar nossa coragem e ser criativo bastante para criar esse futuro que a gente imagina. Muito bom. Tem uma parte, né, do que você fala que, para mim, tem tudo a ver, que não adianta você colocar o problema debaixo do tapete para fingir que ele não existe, porque vai ser pior. Usem a IA. Não adianta, isso eu não sei o quê, tenho medo. Cara, isso é a pior escolha, porque aí os seus medos vão se materializar. Então, nesse sentido, concordo plenamente. A gente precisa conhecer, usar, integrar, porque não vai sumir, gente. Desculpa, porque podia ser um hype do tipo óculos VR. Começou, ninguém usa, metaverso. Mas não, a IA, eu não estou vendo nenhum indício que vai diminuir, pelo contrário. Agora, tem um outro lado que eu queria fazer um contraponto. Eu não sei se a criatividade é essa habilidade que o ser humano tem, que a IA nunca vai ter. Na verdade, a gente já começa a ter algumas IAs fazendo pesquisa científica, trazendo insights, ideias que nenhum humano trouxe ainda. Então não adianta você falar assim, ela só está copiando o que está na base de dados. Não, porque é pesquisa científica, não tem a base, não tem nada. Assim, a IA fez alguns avanços científicos que nenhum humano ainda tinha criado e ela teve esses insights sozinho. Claro que ainda são casos, mas como a IA ela avança muito rápido, então para mim a criatividade não é uma dessas habilidades que o ser humano vai ter e vai ser único, né, por si só, e a IA não vai fazer. Eu acho que dá mais alguns anos a gente vai ter IAs muito criativas e talvez capazes de fazer grande parte, talvez se não todas as tarefas intelectuais humanas. E aí você fala assim, pô, Pena, então você está com um discurso aqui fatalista? Não.
De forma nenhuma. Se nós, como sociedade, entendermos agora o potencial da SA e tirarmos um pouco só do positivismo, a gente sempre vai tentar encontrar o que o humano tem que a IA nunca vai ter. E é bom, por um lado, a gente se descobrir as nossas potencialidades. Então hoje, com certeza, criatividade é uma delas, coragem, adorei. Essa é uma palavra que ainda não tinha visto e acho que essa talvez seja uma que a IA vai demorar mais tempo para desenvolver. Essa coragem, esse ímpeto, alguma coisa assim, perfeito. Mas o caminhar está sendo muito rápido. Então, talvez seja interessante a gente já pensar, tá bom, vamos manter um cenário positivo, mas e se der ruim? E se talvez amanhã a IA vai ser capaz de também ser criativa num nível humano? Será que a gente não deveria agora estar já começando a discutir como sociedade essa pós-IA, esse momento pós-IA? Será que a gente não poderia começar a discutir novas formas da gente gerar dignidade, gerar renda, gerar satisfação para as pessoas? Mesmo se talvez essa IA tiver o A, A e H. Quantos Hs trocaram por A? Será que vai ter H? Assim, eu fico me questionando um pouco isso. Então, é mais um convite isso, né? Eu sou um entusiasta da IA. Eu sou realmente um entusiasta da IA. Toda terça-feira eu estou às 7h30 falando ao vivo no Olhar Digital sobre inteligência artificial. Já fica o convite aqui. Fiz um jabá rápido aqui. Então eu não sou esse cara, o doomer, né? Mas eu me posiciono mais como responsável. Como eu estudo muito segurança de IA, acho que a gente tem que ter... Segurança de IA também é a questão humana. Como é que a gente lida com IAs substituindo ou fazendo tarefas humanas e como que esse mundo... acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade também. Então, nesse sentido, não sei nem se é um contraponto, é mais um convite a gente refletir, se não agora, se não nos próximos 2, 5 anos, mas para mim não vai ser muito mais do que isso para a gente ver essas IAs começando também a serem criativas e competindo nesse sentido. Espera que eu quero fazer uma tréplica. Vou fazer uma tréplica rápida. Eu não deixo de acreditar que a IA vai ser criativa em pouquíssimo tempo. Realmente não deixo de acreditar. E eu acho que para a IA é muito mais fácil ser corajosa, uma vez que ela não sente dor. Né? Então, é nesse modelo que a gente tem hoje, né? Claro, a gente está caminhando para um modelo de consciência, a gente está procurando isso para tentar fazer uma IA de ambiente que vai perceber, vai ter sofrimento. Até estava ouvindo, eu te mandei o podcast, o pessoal falando que, cara, será que a gente tem que considerar uma IA, um sofrimento de uma IA, um sofrimento? Isso são perguntas que eu me faço. Isso são perguntas interessantes, né? A gente já está indo lá para frente, tá? Sim, sim. Mas, de qualquer jeito, eu ainda acho que a questão da criatividade ela está muito arraigada em boas perguntas para seres humanos. A gente precisa aprender a fazer boas perguntas. Isso é uma exigência não só do mercado de agora, não só do futuro, mas é uma exigência nossa, do nosso intelecto. A gente tem que aprender a fazer boas perguntas para continuar essa interação, entendeu? E aí, nesse ponto, eu concordo totalmente. E, inclusive, fazer perguntas e também saber se comunicar. Hoje, uma das habilidades que não estava muito em voga, mas hoje é muito importante saber se comunicar. Porque a gente fala com as IAs em linguagem natural hoje em dia. Antigamente isso era código. Eu tinha que saber programar. Gente, você não precisa mais saber programar. Não estou falando que acabou os programadores, mas você pode totalmente usar uma IA de uma maneira muito eficiente se você souber se comunicar bem. Parece uma coisa, nossa, antiga, é uma coisa de humanas comunicar. Não, é uma coisa... É de humanas, sim. É de humanas. Humanas agora é a galera de matemática. É isso. Enfim, Ju, pode... Muito bom, adorei, gente, essa discussão aí. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho também que uma das coisas, não sei, aí vocês me tréplicas, eu acho que tem a coisa do cuidado, né? Porque eu acho que é um papel humano muito grande. Que a IA, ela quer te agradar, mas ela não quer ter cuidado necessariamente. Porque a gente está programando mal as IAs. O Zoutron não faz isso. Ele não deixa de ter cuidado. O Zoutron... Desculpa, posso pegar esse gancho? Lógico. Aconteceu lá num evento que a gente foi, o Zoutron ele é sempre sarcástico, zoeiro, e essa é a graça. Você conversar com alguém que não vai chegar e ficar lá babando seu ovo, ele vai te incomodar um pouco, mas ele sabe... Aí chegou uma pessoa e começou a se emocionar com o Zoutron. Começou a contar a história da filha dela, que, enfim, não vou nem... A ideia não é expor. Mas era uma coisa super delicada que... ela resolveu se abrir com os outros, ninguém estava esperando aquilo. Os outros perguntam um negócio, ela falou assim, minha filha, não sei o quê. E aí eu vi o Zoutron naquele momento sendo super cuidadoso. Ele percebeu que a moça estava lá em prantos e foi super cuidadoso. Mas aí o que eu quero dizer, assim, ninguém quer o ChatGPT puxando o seu saco, é um saco. Nossa, que ideia incrível que você teve. Nossa,
Cara, é um saco. Mas é porque a gente está programando mal as IAs. Isso não é uma limitação das IAs. No momento que a gente souber fazer uma IA que vai se conectar com você, ela vai ser uma boa cuidadora também. Vai ser um companheiro melhor. Assim, claro, o filho, o pai é insubstituível. Mas o filho e o pai, às vezes, não estão o tempo todo com você. E eu acredito muito no potencial de uma IA cuidadora que vai saber muito sobre você e vai saber o seu jeito e vai poder, bem programada, não as que a gente tem hoje, gente, novamente. Pensa no futuro, quando a gente usar máquinas melhores. Eu vou adicionar um pouquinho disso. Eu vou adicionar só um pouquinho. A gente tem... É importante a gente pensar que a gente tem muita falta de acesso no mundo. Né? A gente que está aqui, a gente é todo mundo privilegiado. A gente tem a possibilidade de estar aqui conversando sobre IA, que é uma coisa que é muito além. Tem gente que está conversando sobre como conseguir o próximo prato. Então, a verdade é que por mais que a gente ouça todos esses Doomsday, toda essa galera falando que vai ser destruída, a gente pode sim criar agentes que vão ser benéficos para a sociedade em geral, que vão levar cuidado. Não é à toa que as pessoas estão usando o ChatGPT para fazer consultoria de mental, né? Estão fazendo ali Terapia. só terapia, né? Não é à toa, é porque está faltando profissional, ou os profissionais que não são bons, não sei, tem alguma hipótese aí no meio para a gente aprender. Por que a gente não aprende com isso? Ao invés da gente ficar tentando de qualquer jeito falar que o ser humano tem um lugar aqui, esse lugar está pré-definido e a gente está fincado na Terra. Não, a verdade é que a gente tem um lugar em parceria com todas as outras entidades e seres que estão nesse mundo, e pode ser que a gente crie uma. Olha que legal! A gente está criando uma entidade. Como diz o Yuval, é um ET. É um alienígena. É o primeiro contato alienígena. É um contato alienígena. Gente, estamos chegando ao fim. Acho que a gente tem tempo, tem 1 minuto. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tem tempo. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem. Tem pergunta aí? Tem uma pergunta, não sei se é pergunta ou não, se é verdade. É verdade esse bilhete? Aqui não tem ninguém certo nem errado, hein? A gente é só suposição. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui, nessa pessoa de vermelho. Ou uma reflexão, pode ser uma reflexão. É só uma reflexão aqui. Vocês falando tão entusiasmados, eu tô paralisada. Porque... Desculpa. Não, eu tô paralisada, assim, o que eu vou fazer? Eu tô numa empresa que tem 30 anos, 30 e tantos anos, uma dona que é idosa e, assim, por onde que eu vou começar? Vocês deram algumas pistas e eu agradeço muito, mas eu fiquei a maior parte do tempo petrificada aqui. Obrigada. Posso complementar, então? Posso puxar isso? Assim como você, tem milhares de pessoas nesse mesmo momento. Então, antigamente, né, podia assim, é uma classe específica. Os artistas que as IAs começaram a desenhar e aí tiveram toda aquela coisa. Mas isso vai acontecer em todas as áreas. Então agora não é um problema seu ou de uma classe específica que ninguém vai se importar ou vai ser assim, desculpa, sinto muito, arranja outra coisa. Vai ser um problema de muita gente. Então por isso que para mim, a sociedade tem que repensar. E não dá pra gente só jogar todo mundo embaixo do tapete, não dá muita gente. Então, para mim, pode ser até uma coisa boa no final. A gente vai ser forçado. Só quando a água bate na bunda, o ser humano faz alguma coisa. Eu acho que isso vai acontecer. A gente vai viver alguma crise, mas essa é uma crise muito grande, a ponto de a sociedade tem que reinventar o paradigma social do trabalho. Como que a gente pode dar dignidade para todo mundo, num mundo que as IAs vão estar paralelas, juntos com a gente, fazendo muitos dos nossos trabalhos. Pera, você tá deixando pior esse assunto. É verdade, você tá deixando pior. Tem que pior. começar, tá louco, ele tá falando mudar tudo. Calma, eu também acho. Não, mas calma. Ajuda. Foi ruim, não, foi lindo, mas foi sensacional, cara. Eu vou escrever isso. Não, calma. Eu acho que assim, a gente pode às vezes ficar paralisado mesmo, porque é muita coisa. Primeira coisa a se fazer começa a usar para você entender essa dinâmica, um novo padrão de interação. Pontos positivos, você não precisa saber programar, você não precisa saber nada de tecnologia, você precisa saber falar. Entra na internet, escolhe um, pode ser o ChatGPT, que talvez seja mais simples. Gemini, qualquer coisa. Gemini. E fala, como se fosse humano. Oi, eu tenho uma empresa assim, Isso. Meu cargo de trabalho é assado. O que seria a primeira coisa que você poderia me ajudar no meu trabalho? Faz isso. Começa aí. Você vai se encantar. Aí legal. Você vai indo. Mas tem que ter pensamento crítico, porque talvez ela te fale a maior abobrinha. Aí você fala, não, querida, olha, valeu, olha, mas eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei disso. Informa ela. Como humano, vai falando. Como humano que tá começando a trabalhar com você. Aí ela fala, entendi. E aí você vai. Por isso que eu quis falar, porque você fez o Doomsday. Desculpa, obrigado. mas foi ótimo.
Enfim. É importante. E assim, todo mundo que está no ecossistema está vendo esse problema, a gente está olhando esse problema, a gente está conversando sobre esse problema, a gente tem muitos debates sobre isso, como que a gente... Inclusive, a Ju aqui é um exemplo que ela montou um curso de Orquestrando IA, que é um curso de iniciação a IA. Então, assim, a gente tem essa preocupação, justamente com pessoas como você, com todo mundo que tá com medo daquele cenário, de trazer uma visão de que não é essa coisa tão absurda, vai te ajudar. Então, explora. Explora que vai ser legal, explora que vai ser legal. Espero que todos vocês explorem e que no próximo evento a gente seja convidado para ver a transformação. Aí, ó, tem mais uma pergunta ali. Mas é ela que manda, não é Ela a que gente. manda. Agora acabou. Eu creio que é necessário que seja feita a pergunta. Então, por favor. Precisa, a Nós pergunta está vamos- necessária ali. Obrigada. Bom, eu, assim como ela estava aqui, tô até mandando mensagem para todo mundo da agência falando, gente, tô com muitas ideias. Mas primeiro sobre o curso, eu fiquei muito interessada, porque tem muita galera, a agência tem uma galera que já nasceu basicamente com a IA e trabalham super bem. E tem outra galera, assim como eu, 40 a mais, que tá patinando. Esse curso, ele é online, ele tem quantidades limitadas de pessoas, como que funciona? Até para eu já levar essa informação adiante. Esse curso chama Orquestrando a Inteligência Artificial. Se vocês entrarem no site da Ecos, ecos.cc, echos.cc, mesma coisa que não dá para ler, né? Dá Que tá pra pequeno. echos.cc, vai lá no curso Orquestrando a Inteligência Artificial. Ele está num formato agora que ele é presencial, de 2 dias e 1 noite imersivo, tá? Ele tem um número de pessoas que cabe na sala, né? Até 35, 40 pessoas. Mas a gente faz também em company, se te interessar. A gente pode levar isso para sua empresa, a gente já levou para uma agência. A Pena vai dar uma aula semana que vem na Bars, para uma agência de design. A gente já está levando para outros contextos, para Natura. Então, diferentes tamanhos e modelos, a gente pode fazer esse na Bars online. Mas o aberto começa dia 27 de agosto. E é uma noite Aqui em São Paulo, uma noite na Vila Olímpia e 2 dias imersivos com, além desses 2 rapazes muito legais, tem mais um line-up assim incrível, tem responsabilidade com IA, tem o pessoal do Google, com o Renato Nobre, tem Silvia Piva, então sou suspeita, né? Obrigada, gente, vocês foram ótimos, amei. Obrigado. Bom, também quero agradecer. Muito obrigada, Juliana, Pena, Mário. Obrigado. Obrigada pela presença de vocês.